funcionando aí, eu vou aceitando. Então, estamos gravando de novo. Bom, então, a partir disso, o Marx vai dizer o seguinte: todo Estado, né, todo tipo de Estado corresponde a uma determinada forma de organização da sociedade e corresponde também aos interesses de uma determinada classe social, que é a classe dominante nessa sociedade. Ele está preocupado, especificamente, em demonstrar que, no capitalismo, o Estado corresponde ao Estado da burguesia, né? Ou ao Estado burguês, como ele vai chamar, que é uma forma de dominação de classe, da classe burguesa sobre as demais classes sociais. Ele vai dizer basicamente o seguinte, ó, já no capitalismo, a classe dominante é a burguesia, porque é ela que detém a propriedade dos meios de produção, ou seja, de tudo aquilo que é necessário para produzir os bens, né, para a nossa sobrevivência. Então, a burguesia detém a terra, né, ela detém as fábricas, ela detém o capital, ela compra o trabalho, então ela também acaba se tornando proprietária do trabalho, né? E a partir dessa posição, né, a partir dessa dominação econômica, a burguesia acaba conseguindo exercer também a dominação política. Ela se apropria também do Estado. Por isso, inclusive, que a burguesia precisou fazer uma revolução, né, para tomar a dominação política da aristocracia na época do regime feudal. A partir dessa dominação, né, a burguesia reproduz a partir da dominação econômica, ela toma a dominação do Estado e usa essa ferramenta para reproduzir a sua posição dominante. Então, não sei se vocês percebem, mas é um movimento que se complementa, né? A burguesia assume o papel de classe economicamente dominante, né? Ela se apropria dos meios de produção, ela se torna a classe mais importante, né, dentro da estrutura econômica, e a parte mais importante, assim, que domina, né, a estrutura econômica, e ela, a partir disso, toma o Estado. Ela assume a dominação política. E essa dominação política, só um pouquinho, e é essa dominação política que vai preservar a sua posição dentro da estrutura econômica. Pode falar. Essa dominação política que você está falando que a burguesia vai fazer, tipo, ela vai começar a fazer parte da política, nesse sentido que você está falando? Ela vai tomar decisões da política, não sei? Ela não, Assim, olha só, a dominação política da burguesia, ela não precisa necessariamente ser feita de forma direta, vamos supor assim. Quer dizer que o burguês foi lá e se tornou em político e aí ele, né, decide. Não necessariamente é isso, mas a estrutura política, ou seja, o Estado capitalista, né, o Estado moderno, as leis, a Constituição, as regras de organização política da nossa sociedade, elas são moldadas, elas são pensadas, elas são feitas para garantir os interesses da burguesia. Então, mesmo que a burguesia não ocupe, por exemplo, não seja o presidente, nosso presidente não é um burguês, né? O Bolsonaro não é um burguês. Os parlamentares, nem todos são burgueses, mas todos eles são representantes dos interesses da burguesia. Todos não, né? A maioria deles são representantes dos interesses da burguesia. E a estrutura política na qual que governa essa sociedade é representante dos interesses da burguesia. Então, por exemplo, a gente estava vendo isso. O que define como vai ser um Estado? O que o Estado vai fazer? Quais são seus objetivos e o que os políticos podem ou não fazer? Qual que é o elemento fundamental de definição de uma organização política? Que vocês estavam moldando esses dias aí. Pode falar, gente, agora. Qual que é a primeira coisa que se faz quando vai construir um Estado? A Constituição? A Constituição. Isso. É na Constituição que os interesses da classe dominante vão ser colocados em primeiro plano.
Então, a partir dali, você olha a Constituição brasileira e você vai ver a propriedade privada, né? A livre iniciativa, não sei o quê. Então, por mais que você tenha ali, né, os direitos e tal, não sei o quê, mas você tem a essência da sociedade, né, capitalista, está preservada pela Constituição do nosso Estado. Então, ali é que já se coloca, por mais que, mas aí a burguesia ela não vai ocupar os cargos políticos. Tudo bem, não tem problema, porque a Constituição garante seus direitos, porque a estrutura política da sociedade garante os direitos e outra. Pensa de uma outra forma, tudo bem. Aí eu chego lá, eu me elejo presidente. Para qual é o presidente? Então. Né? E eu começo a tomar atitudes, a implementar projetos e ações que vão de interesse aos interesses, são contrários ao interesse da burguesia. Só que é a burguesia que domina as mídias, é a burguesia que domina o capital, é a burguesia que domina a economia. Então os caras vão fazer de tudo e vão acabar me derrubando. Né? Pode ser que me derrube. Se não me derrubar, nas próximas eleições eu não sou eleito. Eu não vou ter R$1 para financiar a minha campanha. Porque talvez eles vão encontrar algum motivo para me impeachment, como fizeram, né, esses tempos atrás. Então, veja, Marx vai... Isso aqui, gente, Marx, tá? O Marx está dizendo sobre o Estado. O Estado burguês, ele é como se fosse uma estrutura de dominação e de garantia dos interesses da burguesia. Então, é muito difícil você usar o Estado burguês da forma como ele é construído hoje, né, contra os interesses da própria burguesia. Porque ele vai acabar impedindo que você faça isso. Ele foi construído para garantir esses interesses, não para ir contra eles. Então você gera uma contradição interna ali, não vai funcionar. Né? Mesma coisa você pegar um submarino querendo andar na terra, né? Ele não vai andar. Você pegar um carro querendo andar na água, ele não vai andar. Né? Ele foi construído para preservar os interesses de uma determinada classe social. E aí, né, o Marx vai dizer, por isso que a todo momento, né, em que uma classe social derruba a dominação de uma outra classe, no momento em que a dominação de uma sociedade muda de classe social, por exemplo, no feudalismo, quando a aristocracia deixa de ser a classe dominante, né, perde a sua posição de dominante na economia, ela vai invariavelmente acabar perdendo a sua dominação política. Por isso que quando a burguesia surge, né, a partir do comércio, tal, vai se desenvolvendo, vai ganhando força, ganhando poder, até se tornar a classe economicamente dominante da sociedade naquele período, ela não tinha dominação política. Só que aí chega um momento em que ela já é dominante economicamente e falta para ela apenas tomar o Estado. Ela vai lá e faz o quê? As revoluções burguesas, né? A Revolução Francesa, a Revolução Americana, que destroem a estrutura do Estado feudal, né? Corta a cabeça do rei, joga fora aquele Estado. Né? O que aconteceu na Revolução Francesa? Os caras simplesmente destruíram o Estado francês, destruíram as monarquias francesas. Falaram, a partir de agora, o Estado vai ser assim, não vai ser mais da forma como era antes, nós vamos criar um outro Estado. Então, esse processo, né, que é necessário quando há a mudança da dominação de uma classe sobre a outra. Marx vai dizer, toda vez que uma outra classe ascender à posição de classe dominante, ela vai precisar reconstruir o Estado, ela vai precisar reformar o Estado, reconstruir totalmente, para que essa nova forma de organização política atenda aos seus próprios interesses. Tudo bem? Isso aqui, me tinham perguntado. Então, olha só. Sim, professor. Para o Marx, obviamente, o Estado burguês é o Estado onde os interesses da burguesia são os interesses dominantes, né? Por isso que ele vai dizer assim, ó, o poder executivo do Estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda a burguesia, né? Ou seja, o Estado burguês nada mais é do que uma ferramenta de gerenciamento ali dos interesses da burguesia, né?
contra as outras classes sociais. E aí a imagem aqui ilustra bem, né? Essa imagem aqui é um exemplo dessa frase, é uma exemplificação da frase do Marx. Gente, a gente até passou um pouco do horário e não conseguimos esgotar o assunto, mas é porque esse tema é difícil mesmo, é complexo e tal. A gente continua depois. Não sei quando vai ser nosso próximo aula, se vai ser na semana que vem ou na outra, não sei como vai ficar. Mas até aqui, tudo bem, eu vou deixar se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Também fica disponível lá na nossa sala de aula do Google. A atividade já está lá, já foi postada lá. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, em qualquer momento, postar lá na sala de aula. Quando eu puder, eu respondo para vocês, tá? E a aula, essa aula eu tô gravando ela e vou disponibilizar no YouTube e vou passar o link para vocês. Mas alguém tem alguma dúvida? Se quiser perguntar, fica à vontade. Não. Tá. Então, qualquer coisa que surgir, eu vou pedir para vocês responderem o formulário. E qualquer dúvida que surgir, vocês podem perguntar no Google Sala de Aula por mim mesmo, que eu respondo lá para vocês. Beleza?